Vamos falar sobre rinoplastia, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito prazer. Prazer. Eu não falei seu sobrenome porque eu fiquei com medo. Frederico Kain. É Kain. Kain, Frederico Kain. O pessoal acaba falando quem, mas é Kain. Exatamente. Aí eu mais falei, fácil, não, né? é Kain. Otorrinolaringologista e especialista em rinoplastia. Sim. Nariz. Isso. É a cirurgia mais feita hoje no Brasil? Uma das mais, né, Sim, é doutor? uma das mais. É uma cirurgia que oscila muito, mas fica entre as mais. Aí tem algumas vezes que prótese de mama passa. Lipo também é uma cirurgia muito feita. Eu só faço nariz. Só nariz. Até porque eu fiz otorrino, né? Então, legalmente, eu só posso fazer cirurgias plásticas faciais. Tá, mas só faz nariz. Só faço nariz. Vamos aos mitos e verdades, então, sobre esse Vamos. assunto. Doutor Frederico Kain, é mito ou verdade que a rinoplastia cura a rinite alérgica? É um mito, porque muitos pacientes operam e falam que se sentem melhor, falam que está com a rinite, que a rinite passou. Mas se durante a cirurgia for feita a parte funcional, diminuir o corneto, tirar um desvio de septo, o ar passando mais, a mucosa fica menos inflamada. Então ele pode ter uma melhora do sintoma, mas a rinite continua lá. Porque a rinite é uma alergia, uma inflamação que está no sangue. Então ela não tem cura com a cirurgia. Então muitos pacientes têm uma melhora, às vezes depois de alguns anos piora de novo. Mas então, se o cirurgião falar, eu vou curar a sua rinite com uma cirurgia, é mentira. Mas atenuar os sintomas da rinite é um ganho secundário. O objetivo da mas a gente rinoplastia não consegue é garantir isso. Sim. Falar assim, olha, ela vai ficar com uma rinite leve. Não, tem casos que fica, tem casos que não. Tá. Mas é por conta disso, porque o nariz fica um pouco mais arejado, então as células ficam, a mucosa fica um pouco menos inflamada, sabe? Mas o objetivo é estético. Estético. Tá. Só que a gente consegue associar os dois. Claro. Né? Eu, como sou otorrino, eu acabo fazendo a parte estética. E se eu vejo um desvio de septo ou o paciente fala, eu respiro mal, obviamente Pronto. eu já vou fazer essa parte aí. Perfeito. É mito ou verdade que na rinoplastia estruturada é possível usar cartilagem da costela do paciente? Aí eu pergunto, o que é rinoplastia estruturada? Tá. Antigamente as pessoas faziam o nariz, eles faziam uma cirurgia que abria o nariz, davam alguns pontos. E o número de pacientes que a cirurgia não dava certo era um número muito grande. O que acontecia? Retraía, a ponta caía, ficava torto, ficava aqueles estigmas de plástica. Hoje a gente usa cartilagem de diferentes locais do corpo, pode ser do septo nasal, pode ser da costela, pode ser da orelha. E a gente vai fazendo essas estruturações que está mostrando aí, justamente para quando o nariz cicatrizar, ele se manter na posição certa, sabe? É uma escultura. É uma um artesanato. Com certeza. Mas então usa cartilagem de onde, doutor? Então, a maior preferência que tem de vários médicos é pegar do septo nasal, do próprio septo. Que aí fica tudo Só aqui. que se a paciente já operou, já não tem mais a cartilagem do septo, aí a gente tem a opção da orelha, que eu acho ela mole, eu não gosto de trabalhar com ela. Eu uso ela para alguns casos só. E tem a costela. Na união do osso da costela com esse osso aqui do meio, tem uns bloquinhos de cartilagem. E é uma cartilagem excelente para isso. Mas como é que faz? Abre, eu sou leiga. A gente faz assim. A maioria dos meus pacientes são mulheres. Sei lá, 95%. Tá. Então a gente pega bem no sulco da mama, naquela região que algumas pacientes têm a cicatriz da prótese de mama. Se tem a cicatriz, eu vou na mesma cicatriz, faz um corte de 2 centímetros. Tudo muito pequenininho. Aí corta a pele, corta a musculatura, chega na costela, tira um pedaço dela e aí a gente consegue usar. Isso não faz falta nenhuma para o corpo, faz uma... E impacta na recuperação? Dói um pouco mais. Só que, por outro lado, é uma cartilagem que eu considero melhor. Então, eu acho que você tem mais material para trabalhar e você consegue ter um resultado melhor. Ô, doutor, e se for da orelha, como é que faz? Tira um pedacinho da orelha? Você faz um corte atrás da orelha, aí descola e consegue pegar essa parte da cartilagem colada no crânio, assim que a gente usa. Só que ela é uma cartilagem que é mais mole, ela é muito torta, então você não consegue usar ela para todos os tipos de enxerto. E aí depois a orelha volta e fica imperceptível? Se for feito da forma correta, sim. Sim. Se ele tirar a cartilagem, se tirar a cartilagem demais... Aí danifica. Nossa, parabéns, viu? É mito ou verdade que o nariz pode ficar entupido e a respiração prejudicada logo após a cirurgia? É verdade. A maioria dos pacientes, quando operam, claro, o nariz fica inchado, sangra, fica com um coágulo de sangue. Então, nos primeiros 7 dias, até tirar os pontos, a maioria reclama de obstrução nasal. Depois disso, ele sente, quando a gente tira os pontos,
ele sente uma melhora, mas normalmente eu vejo que o paciente refere uma melhora mesmo com 2 meses, que daí começa a desinchar lá dentro e começa a passar mais começa a ver o ar. resultado da cirurgia. Mas na hora que tira o curativo assim, ele já sente um alívio, sabe? É mito ou verdade que tomar sol após a cirurgia pode piorar o edema e o inchaço na região? Então, não pode tomar sol, por quê? Porque quando a gente toma muito sol, mesmo que proteja o rosto, o sol causa uma inflamação. E essa inflamação vai atrapalhar a cicatrização. Então é por isso que a gente fala assim, pegar sol, praia, com 2 meses, 60 dias. Mas, doutor, eu imagino que a pessoa nem tem vontade de pegar sol, né? Tudo... Ah, não tem. Não é? Tá... Ah, mas tem paciente que... Tem de tudo. Tem. É mito ou verdade que é fundamental usar o curativo no nariz após a operação? Sim. Quando a gente acaba a cirurgia, a gente tem que fazer um curativo, porque senão incha muito. Quando a gente faz a fratura nasal para afinar os ossos nasais, se a gente não coloca um curativo ali, pode ser que essa fratura abra um pouco. Então, assim, é importante sim, mesmo depois de tirar os pontos, entre o 7º e o 10º dia, eu ainda faço um curativo com micropore, que eu deixo por mais um tempo, que eu acho que essa compressão diminui o edema, diminui a fibrose. O doutor, e quanto é tempo afastado do trabalho, das atividades normais? Assim, eu peço para o paciente ficar 7 dias bem em casa, assim, tranquilo. Depois de 7 dias, um advogado que vai para o escritório, não fica andando muito, ele vai estar roxo, inchado, consegue ir. Uma pessoa que é muito ativa, que anda muito e tal, aí não. Aí eu peço para esperar um pouco mais. Com 15 dias, a pessoa já consegue andar mais, já não vai estar tão roxo, inchado. A aparência ainda denunciando que foi feita uma cirurgia. 21 dias eu libero para fazer academia pesada. Ah, tá. Então você consegue fazer uma analogia assim, né? Então, com 1 mês de pós-operatório, normal. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa. Vamos na sequência? Primeira pergunta da Daniela. Não acho meu nariz feio, porém, quando eu sorrio, a pontinha do nariz cai e eu não gosto. Será que vale a pena fazer a rinoplastia mesmo assim? A mudança da rinoplastia pode ser mínima? Sempre que o paciente me pergunta se ele deve operar ou não, eu sempre respondo que não. Porque eu acho que se a pessoa não tem certeza absoluta do que ela quer, eu não vou decidir. Eu não estou vendendo um produto, né? A cirurgia é uma coisa séria. Então, assim, às vezes ela quer fazer uma correção muito pequena e ela tem uma infecção no pós-operatório e aí o buraco é bem mais... É uma recuperação delicada. É uma cirurgia. Ela não está entrando numa loja, comprando uma blusa e saindo. Boa. Então, se pedir a minha opinião, sempre vai ser não. Agora, se a pessoa vier falando assim, olha, me incomoda muito isso, eu estou disposto a fazer... Está ciente de todos os riscos, que o benefício não vai ser tão grande assim, você está ciente, aí é uma questão de conversa, mas poderia fazer. Agora, a decisão é do paciente. E tem que estar muito afim, né? Eu não me sinto confortável em responder essa pergunta para ela, sabe? Perfeito. Não, respondeu. Tá. Próxima pergunta, Cristiane. Mulher, né? 95% é mulher. Há uma melhor época do ano para fazer a rinoplastia? Quanto tempo preciso ficar em casa de repouso? Então, aquilo que a gente falou, 7 dias, de 7 a 10, mas em casa, 15 dias já consegue sair, fazer as coisas, já não precisa ficar preso em casa, né? Pode sair e tal. 21 dias pode fazer academia pesada, a gente libera 2 meses para pegar sol. Época do ano? Época do ano. Isso não é uma regra. As pessoas se sentem mais confortáveis em operar no frio. Até porque você tem mais vontade de ficar em casa, não tem aquele sol todo, mas não dá para se dizer assim que quem opera no inverno tem um resultado melhor de quem opera no verão, entendeu? É mais uma coisa pessoal de cada um. De novo, é uma decisão pessoal. Porque se você chegar na sua casa e ligar o ar-condicionado também, eu acho que o calor faz inchar mais, né? Só. E a alimentação, liberado ou tem que tomar sorvete, essas coisas? Então, alimentação... A gente até orienta, tem uma nutricionista que trabalha comigo, ela orienta a dieta porque tem alimentos que são muito inflamatórios. Então, a gente pede para comer aquilo tudo que a mãe fala que é comida boa, sabe? Não comer fritura, não comer farinha muito fina, não comer doce. Comer alimentos que não são inflamatórios para você ter uma cicatrização melhor. E para a digestão ser mais confortável, né? Então o sorvete não seria uma boa, não. Exatamente, o sorvete está fora. Próxima pergunta, Ana Letícia. Realizei uma rinoplastia há 2 anos, porém o resultado não ficou como eu esperava. Posso me submeter a uma segunda cirurgia para corrigir essa imperfeição que me incomoda? Sim, por sinal, no meu consultório hoje,
infelizmente, né, uma coisa, a gente vê pacientes que já operaram 4 vezes, 3 vezes, 5 vezes. O então, nariz? assim, Então, assim, 2 vezes, sim, é uma coisa muito comum, pelo menos no meu dia a dia de consultório eu vejo muito isso. Com 2 anos de pós-operatório, tá um tempo excelente, tá? A gente consegue fazer pequenas abordagens quando o paciente tem 6 meses de pós-operatório. For uma cirurgia mais complexa, o ideal é que espere 1 ano, 2 anos, estava num tempo excelente, ela pode fazer, sim. Existe algum caso em que, assim, olha, não tem o que fazer, você não está feliz, mas não tem o que fazer, não tem mais como mexer? Tem. Meu Deus. Tem porque assim, quando eu coloco na balança e eu acho que o paciente se submeter a uma cirurgia vai trazer mais risco para ele e que aquele nariz não tá do jeito que ele sonhou, mas tá um nariz assim esteticamente aceitável, tá um nariz bonito, tem pequeno, tem. Mas eu falo assim, essas pequenas alterações, às vezes eu fazendo uma cirurgia eu posso gerar uma coisa muito maior. Porque para além da estética tem a parte funcional. É. Você compromete a parte E funcional. assim, e é um tecido vivo também. Cada vez que você abre, você prejudica o tecido, tem mais fibrose. Então, existe um limite, né? Você não consegue. Mais uma pergunta. Tatiane, percebo que o meu nariz é um pouquinho torto. Quando criança, eu realizei uma cirurgia de desvio de septo. Isso pode estar relacionado? Pode. Se a cirurgia de desvio de septo foi mal feita, se mexeu na estrutura, na inserção do septo, pode. Se tirou cartilagem demais ali na parte de baixo, aqui pode. E a Tatiane, se quiser, ela pode tentar resolver isso? Sim. Ah, tá. Sim. Tá. Mais uma. Arlene, vou realizar uma rinoplastia daqui a 20 dias. Boa sorte, Arlene. Preciso seguir alguma dieta nos primeiros dias? O que é recomendado? Aquilo que eu falei. Então, o ideal é comer tudo aquilo que a mãe fala que é comida boa. Não comer doce, não comer fritura, essas farinhas, pães com essas farinhas muito finas também não é bom. É bom que você tenha uma alimentação mais equilibrada, menos inflamatória para ter aquele resultado que a gente falou. Ô, doutor, e às vezes as pessoas combinam a rinoplastia com outra cirurgia ou não? Combina. Combina o que com o quê? Com tudo. Não, com tudo não dá para fazer todos. Mas assim, lipo é uma cirurgia que a gente não faz junto, porque a lipo tem um tempo cirúrgico muito longo, mas é muito comum fazer bléfaro, tirar o excesso da pele dos olhos, é muito comum fazer orelha de abano. Mas sempre no rosto? Não, algumas vezes eu estou fazendo o nariz e um colega cirurgião plástico está fazendo as próteses de mama, está fazendo alguma outra cirurgia. Sim, uma outra cirurgia. Então a gente consegue ficar junto no campo, ele fazendo embaixo ou fazendo em cima. O tempo cirúrgico é muito menor, então muitos pacientes gostam. E para uma vez só, né? Para uma vez só. Nessa vida agitada e vai que para o a gente centro cirúrgico uma vez só. A rinoplastia dura em média quanto tempo? Uma padrão. Eu sei que cada caso é um caso. Sim, a minha dura em média umas 3 horas. Nossa! Mas é muito variável, assim. Tem colega que demora um pouco mais, tem cirurgias que pode, né, um caso mais complexo, pode chegar em 6 horas, então... De qualquer maneira, não é uma cirurgia, assim, corriqueira e tal, não é? Uma coisa... É uma cirurgia. É bem detalhada, bem complicado. Conversei com o Dr. Frederico Kain. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Várias pessoas falaram, nossa, Dr. Frederico, não, ele é o melhor, de verdade. Obrigado. Por isso que eu falei isso durante o programa todo. Obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Bom trabalho, até breve. Obrigado.